hoje vamos conhecer o tarot. Será que já teve alguma dúvida em relação a esta técnica que é esotérica, mas não só? Será que já teve alguma dúvida? Porque se teve alguma dúvida, hoje vamos de facto esclarecer qualquer dúvida que possa ter, porque estamos na Casa Internacional do Tarot de Lisboa, na presença do seu fundador, o tarólogo João Caldeira. Muito boa tarde, Sr. Dr. João Caldeira. Boa tarde. É um prazer estar aqui, sem dúvida. Falar nestas coisas de tarot é ótimo. Nós agradecemos, a Saber Viver Lisboa TV agradece a amabilidade de nos estar aqui a receber, porque de facto há muitos mitos em relação ao tarot, à informação errónea que muitas vezes passa, sobretudo nos média e não só, e estamos aqui nesse sentido. Portanto, vamos quebrar esses mitos e escolhemos-lo também por saber que já tem dedicado muita da sua vida, muitas décadas de vida, de facto, ao tarot. Em primeiro lugar, o que é o tarot? Pronto, o tarot é, para a maior parte das pessoas, um oráculo. Eu acho que, primeiro que tudo, ele é um jogo. Ele começa com isso, como um jogo. Torna-se um oráculo, torna-se uma forma também, de certa maneira, de entender a vida, de entender os vários aspectos do que é a vida humana. 78 cartas que, no fundo, juntam uma série de conhecimentos que, de facto, têm sido usados mais para a adivinhação, mas que têm um âmbito bastante maior. Eles são, de certa forma, também uma forma de compreendermos as nossas questões humanas, as questões desde as mais práticas às mais profundas, não é? Se bem que as práticas também, de alguma forma, são profundas, não é? Exato. E em termos, eu sei que há consulta de tarot, verdade? Sim. A consulta de tarot serve essencialmente para... A consulta de tarot, claro que é procurada pelas pessoas, digamos, com algumas diferenças em termos das intenções. Há uma marca, não podemos fugir a isso, muito grande da procura da adivinhação. O tarot estabeleceu essa tradição, não é? Estabeleceu-se ao longo dos anos. A adivinhação será, as pessoas vêm com a expectativa de saberem que se a vida lhes vai, digamos, correr bem ou mal. O que é também um pouco difícil, porque se ela for para correr bem, de facto nos orienta. Se for para correr mal, vai-nos encurralar. Por isso há que ter, talvez, uma sabedoria grande. Uma coisa é a capacidade de ler cartas, outra coisa é a sabedoria. E a comunicação do que as cartas dizem, não é? Exato, as cartas dizem, de facto, dão sinais, como tudo na vida nos dá sinais. O tarot tem uma forma, digamos, uma codificação de sinais que talvez sejam mais fáceis do que outros de entender, mas mesmo assim é um sistema que não é só quanto a mim adivinhatório. Mexe muito com toda a nossa percepção, a nossa vivência. E portanto, a adivinhação pura seria, digamos, crua e cruel. A adivinhação dentro de um tarot de sensatez é uma orientação de vida. Não é se eu vou ter um acidente, é mais como é que eu evito o acidente. Portanto, é uma orientação para a pessoa viver com melhor qualidade de vida. Sim, isso define bastante bem. De facto, ter qualidade de vida. Eu penso que é essa, para mim, o grande objetivo das disciplinas que aconselham, não é? É dar qualidade. E, portanto, a pessoa vem a uma consulta de tarot, da experiência que o Dr. João Caldeira tem, enquanto psicólogo, porque também o é, não é? Sei que é psicólogo e também é tarólogo. Da experiência que tem, quais são digamos assim, as motivações principais que fazem, de facto, as pessoas virem a uma consulta de tarot? Eu acho interessante, claro, que o facto de nos chamarmos tarólogos, diferente de psicólogo, leva a que as pessoas venham ao tarot e se calhar ponham questões que não ponham ao psicólogo, não é? Porque não é dizer que não estejam lá, que elas não as preocupam, mas há muita gente até que faz o seu trabalho com psicólogos, tem aconselhamento e que vem a um tarólogo para falar nas coisas que não se atreve a dizer numa consulta de psicologia. Que são questões, às vezes, de sensibilidade para determinadas percepções
que às vezes assustam, que elas precisam de se abrir sem serem consideradas loucas. Mas é um mito também, há aquela questão de Sim, há bastantes. preconceito, estigma, talvez. Considera que pode haver estigma em Portugal no que diz respeito à percepção do tarô? Há estigmas em relação a muitas percepções, digamos, não só do tarô, mas do que é o esoterismo, ou do que é o oculto, ou o sensível, ou as sensibilidades menos comuns que se têm, não é? E há pessoas que vivem muito perturbadas com isso e que não são loucas. Quer dizer, haverá pessoas que arriscam, se calhar, a tornar-se, de certa maneira, doentes com essas preocupações. Então, muitas vezes, uma das coisas que eu acho interessante que os tarólogos têm, não só, mas os tarólogos e outras pessoas ligadas a estas áreas mais sensíveis, chamemos-lhe assim, ou mais ocultistas ou esotéricas, pronto, é que as pessoas vêm confessar essas suas percepções, receios, medos e encontrar alguém que as possa entender e que as possa aconselhar. Pronto, essa é uma das áreas. Depois, claro que há as áreas comuns, o que é que vai ser a minha vida amorosa, o que é que vai ser também as questões da saúde, vou vender a casa ou não vou vender a casa, coisas que têm a ver com as vidas mais do dia-a-dia, as vidas mais práticas ou amorosas, não é, que a pessoa tem. Pronto. E perante essas dúvidas, essas inquietações, essas perguntas que a pessoa de facto faz ao tarólogo, em termos de metodologia, de ferramenta de análise, de ferramenta de trabalho, eu sei que os vários baralhos são desse exemplo, não é? Como é que, de facto, o tarô, como é que a pessoa pode confiar no tarô enquanto espelho, ou eventual espelho, de energias que a pessoa traz consigo e as energias que rodeiam essa pessoa? Como é que a pessoa pode confiar? Já que existe também esse estigma, esse preconceito. Sim, e o confiar, eu penso que as pessoas devem confiar, sim, mas com sensatez. Com sensatez, porque naturalmente que dentro da área de tarô, como em qualquer área profissional, existe todo o tipo de pessoas e todo o tipo de coisas, não é? E então, há pessoas que não estão muito vocacionadas para aconselhar ou para ajudar, mas estão vocacionadas para ganhar dinheiro. Pronto, e são em todas as profissões, não é? Um tarólogo tem que ganhar dinheiro, mas há pessoas que passam para cima de certos limites e podem, como muitas reportagens também têm apontado, podem se mais burlas, não é? Exato. Como em qualquer área de vida. Como em qualquer área de vida. Qualquer profissão é sujeita a isso. Há bons e maus em todas as Sim, o que eu acho de magnífico em podermos estar aqui a falar sobre isto e outras conversas que eu também tenho tido com várias pessoas e divulgado, é que se traga luz às coisas, porque quando elas são deixadas para o esquecimento ou para lá da cortina, podem acontecer coisas que, pronto, nos escapam completamente e tornam-se realmente perigosas. E quando as trazemos à luz, as pessoas têm pelo menos uma certa noção e, portanto, têm essa possibilidade de saberem melhor, de estarem alertadas. E as coisas tornam-se muito mais tranquilas, muito mais brilhantes e, portanto, é bom dizermos e falarmos tanto do lado mais difícil como aquele que é melhor, aquilo que podemos tirar de melhor do tarô. E as pessoas percebem, quando chegam ao tarô, eu penso que percebem, se têm ali uma orientação ou não. Pronto, basicamente, há uma explanação das orientações, no fundo é dar orientação à pessoa sobre, se calhar, sobre os seus potenciais nesta vida, não é? Quais são os desafios que terá para abraçar. Sim, porque... Mais do que previsões, é isso? Sim, eu pelo menos... Como é que vê essa análise? Eu acho que a previsão, claro, que nós às vezes a fazemos como também em qualquer área. Um médico prevê se a pessoa vai estar bem de saúde. Há um prognóstico. Esse prognóstico às vezes é feito bem, com consciência, com uma certa sensatez, com percepção dos sinais que estão envolvidos, mas não estamos a substituir de maneira nenhuma Deus, digamos, se nós formos ver, e aquilo que as pessoas dizem para evitar que se vá a uma astrologia ou um tarô, que é dizer que se os astrólogos fossem tão bons e os tarólogos, como dizem, seriam ricos. É verdade, eles têm razão, porque não é essa a função de uma consulta. Não seria talvez mau, não sei, não faço ideia,
não é o que existe. Temos sinais, aconselhamentos, apontamentos de direções, Claro. algumas coisas serão aquilo que está previsto ou aquilo que se vai sentir que pode acontecer, mas há também nisso uma força de aconselhamento muito grande, porque quando se prevê algo, essa previsão vai entrar na vida da pessoa. Não é apenas algo que passa ao lado, é provocador de qualquer coisa. Portanto, quando prevemos algo, estamos a co-criar essa realidade. O que pode ser muito bom, o que pode ser uma boa ajuda para aquela pessoa, não é? Como os pais fazem de uma forma logo natural, imediata, quando somos crianças, de preverem que iremos ser pessoas bem-sucedidas na vida, que iremos ser pessoas adoráveis, etc., que nos ajuda, que nos vai, se calhar, dar essa força para isso e o caminho e a abertura para isso. Porque se fizerem o contrário, estão a fazer, digamos, na linguagem de certas áreas destas, feitiços negativos, porque a pessoa ficará presa àquele conceito de que não vai ser feliz, Claro. que não será uma boa pessoa, que nunca vai conseguir isto. Pronto. Nas disciplinas de ajuda, sejam elas quais forem, psicologias, tarôs, o que for, o que se vai fazer é limpar isso um bocadinho, pronto, fazer essa limpeza, prever as coisas que são ajudas. Se vamos prever aberturas sem forçar, digamos, você vai ser muito feliz, de certeza, não tem? Pronto, isto pode ser sentido como absurdo, mas se o fazemos com sensibilidade, portanto, percebendo realmente o potencial do outro e tendo uma coisa que na psicologia se chama congruência, uma certa, digamos, em linguagem normal, uma certa coerência. Sim. O outro percebe isso e será uma ajuda. Pronto. Portanto, há previsões que parecem só isso, mas que são, de facto, uma boa ajuda, uma abertura para que algo de bom aconteça na vida da pessoa. E em relação às previsões menos boas que eventualmente o tarot pode dar a conhecer, como é que se comunica a parte menos boa que as cartas revelam, digamos assim? É preciso cuidado e ética, não é? Sim. Como é que vê essa relação entre o que as cartas dizem, ou as orientações mais tristes que as cartas podem dar, e o comunicar à pessoa que pode existir alguma hipótese de correr alguma coisa mal? Ou como é que se faz essa gestão desse cuidado, dessa comunicação? É uma gestão de todas as pessoas que se ligam às questões de ajuda, porque as cartas, quanto a mim, com exceções, claro que tudo isto tem situações muito especiais, mas elas não nos dizem esta pessoa vai ter de facto isto, esta pessoa vai inevitavelmente ter aquilo. Elas dão sinais e esses sinais podem ser ajudas se alguém aconselha o outro a ver como é que está, sei lá, o estômago, como é que tem os problemas e a pessoa vai verificar. Eu costumo dizer logo, quando são questões de saúde, que o tarólogo é o tarólogo e o médico é o médico. Podem complementar-se, ajudar-se de alguma maneira. São pessoas, são profissionais que poderão complementar-se, mas que não se substituem. Então, pode ser uma ajuda que a pessoa detecte um problema para que se organize, para que se prepare, para que seja sensata. E depois há o livre-arbítrio também, não é? Há o livre-arbítrio. Como é que vê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma coisa muito difícil, na realidade, se definir. Há muita polémica sobre isso, porque... Até para os filósofos. Sim, porque suponhamos que vamos fazer uma previsão e dizemos que a pessoa amanhã vai estar, suponhamos, num sítio tal, à hora tal. Pronto, como uma previsão. Exato. Que está. Quase. Se a previsão é previsão, com livre-arbítrio ou sem livre-arbítrio, a pessoa estará ali àquela hora e ponto final. Sim. Porque o livre-arbítrio só, digamos, a levará para lá, porque é a previsão em que ela estará lá e então ela terá que estar. Sim. E se for uma previsão, digamos, tal e qual, nua, crua ali. Portanto, às vezes nós jogamos, há muito do que se fala aí, muito jogo de palavras, não é? Que dizem isto é previsto, mas na verdade não é, é uma possibilidade, uma potencialidade. Que a pessoa está a dizer que há uma potencialidade que aquilo aconteça, às vezes muito forte. Se a situação é de perigo, claro que é ajudar a pessoa a resolvê-la.
Podemos sentir, eu acho que isso é natural, é humano, mesmo com cartas ou sem cartas, percebermos que há coisas que estão perigosas. Predestinadas ou não se pode colocar isso nesse O sistema? predestinado É forte. Vamos lá ver. Se alguém, numa situação que às vezes acontece, perguntarem se vão passar no exame, se alguém não preparou para o exame, não estudou, não fez, pronto, é previsível que não vai passar. Se alguém vem com problemas de se o negócio vai correr ao bem ou mal e não tem, de facto, qualquer preparação para o negócio, até pode arrancar com, digamos, a sorte de principiante, mas não vai correr bem. Nós sabemos isso, sentimos, percebemos, e as cartas, quanto a mim, habitualmente, dão-nos indicações também que há uma espécie também de sintonia, sincronicidade entre tudo na vida, eu acho que entre tudo na vida. Essa é a sensibilidade que eu tenho. Não posso provar isso. Digamos que os sinais que eu tenho tido, a experiência é de que existe essa sincronicidade entre tudo, não sempre bem percebida por nós, mas que existe. As coisas estão ligadas à astrologia, como é que um planeta, não sei aonde, muito distante, nos influencia aqui. Tem que ser porque não é só por uma questão de gravidade, não é a gravidade do planeta que nos está e que nos vai fazer isto ou aquilo. É algo maior, é algo de uma conjugação maior. Acho que no universo essas conjugações existem. Nós não as sabemos descodificar. Baseia-se sempre numa premissa de que nós somos compostos por átomos, por moléculas, e que o universo em si também abraça... É uma ligação. E como é que... Pronto, as pessoas que fazem este trabalho, digamos, se atrevem a dizer essas coisas. Penso que pela experiência, eu penso que é bom experimentar consigo próprio, de uma forma segura. Não temos que fazer coisas loucas nas previsões e naquilo que nos metemos. Acho que é bom ter um tarô muito sensato, como outras coisas, e podemos perceber se de facto faz ou não sentido. E eu penso que não devemos acreditar porque alguém nos disse que tem que ser assim. Devemos ter uma certa experimentação cuidadosa que nos ajude a perceber até onde é que é possível ir. Porque, por exemplo, à luz da ciência, e por exemplo, falo à luz por exemplo, das ciências sociais, talvez poder-se-á incorrer, se calhar, na hipótese de que como é que vamos atestar ou oferir a validade, não é? A validade do tarô enquanto ferramenta que orienta os potenciais, que de alguma forma apresenta algumas hipóteses de previsão. Qual é a mensurabilidade? Eu digo isto porque eu estou aqui porque também já experimentei de alguma forma o que é o tarô, o que é a astrologia, e de alguma forma também quebrei um pouco aquela questão de a ciência é ciência, o esoterismo é esoterismo. Então, a questão toda é, à luz de algumas ciências, nomeadamente sociais, pode haver essa questão da mensurabilidade. Mas como é que eu vou... A energia, mas isso é tudo zen, é tudo esotérico, a energia... Pronto. Eu acho que como é que se mede, como é que se atesta a cientificidade, no fundo, de algo que não é muito palpável? E eu acho que essa questão só vai lá pela experimentação, não é? Porque, no fundo, a pessoa... Porque nós podemos, à luz, por exemplo, de uma sociologia ou de uma antropologia, nós podemos reunir um grupo de controle, ou podemos reunir uma amostra probabilística representativa de uma dada população. Imagina que em Lisboa fazer uma amostra, por exemplo, 300 pessoas ou 300 famílias, de acordo com vários estratos sociodemográficos. E, efetivamente, tal como nós vamos medir o comportamento perante a televisão, perante os hábitos de consumo de tabaco, ou hábitos de consumo de televisão, ou sei lá, algo mais, nós podemos efetivamente também, digo eu, pegar numa amostra representativa de pessoas que vêm a uma consulta de tarô e aferir qual foi a sua experiência, fazendo um questionário, fazendo até a análise em SPSS, Statistical Program for Social Sciences, e podemos de facto, mas isso não, eu acho que isso não passará muito na cabeça de um cientista social. E eu tenho mestrado em Sociologia, não estou a falar mal dos colegas também, porque eu já fui investigadora nessa área, não estou a falar mal dos colegas. O que eu estou aqui é na perspectiva de aliar, no fundo, esta indagação que tenho à curiosidade que me é tão cara. E acho que as coisas têm que ser faladas, não é?
quando eu te coloco esta premissa de que realmente nós poderíamos constituir uma amostra representativa da população, por exemplo, em Lisboa, 300 famílias, com um erro de amostragem que pode ir, por exemplo, até aos 3%, nós poderíamos, de facto, reunir essas pessoas, entrevistar, ou, neste caso, poderíamos optar por fazer uma entrevista, por exemplo, em profundidade a 30 ou 40 pessoas e fazer um questionário estruturado, quantitativo, portanto, a essas 300 pessoas. E aferir o que é que elas sentiram e haver indicadores. O que é que lhe parece essa hipótese? Eu acho ótimo, eu acho que é uma área que precisava muito mais de investigação, que se não tem acontecido é porque, às vezes, estas coisas da ciência estão muito ligadas a questões económicas, sociais, culturais, enfim. Há tudo isso. E acho que tem havido um certo desinteresse em investigar, pelo menos em estudos que eu conheça. Há um desinteresse em investigar estas áreas como deve ser. Como deve ser significa para perceber o que é que realmente funciona, tem interesse e o que não interessa ou o que não é tão importante. Porque iríamos descobrir que há certas pessoas que conseguem mais determinadas coisas, outras conseguem mais outras. Iríamos descobrir muitas coisas interessantes. E é um estudo aprofundado. Isso sim é científico. Quando as pessoas, quando certos, como eu já vi, na própria BBC, que me chocou um bocado, um suposto cientista dizer uma série de coisas sobre estas áreas, baseadas no final em mero preconceito, porque ele não baseou em nada de concreto, tirou conceitos geralmente de coisas já conhecidas, mas colocou-as numa área que ele não conhecia e que se notava que não tinha qualquer conhecimento. É chocante isso, porque é uma área que merece investigação. Há algumas investigações também. Eu lembro que aqui há algum tempo, na revista Psychologie francesa, apareceram umas coisinhas muito pequeninas, mas houve uma referência a 2 estudos que mostravam, e um deles até com a colaboração de António Damasio, que mostravam que as pessoas, quando escolhem cartas, e isto não é dizer que depois de validar todo o tarot e todas as formas como se fazem tarot, mas cartas de jogar, que foi estudado a reação corporal, não a ambiental, mas a corporal, e verificou-se que as pessoas sabiam quais eram as cartas que iam ganhar e que iam perder. Só que era o corpo e a mente depois distorcia essa consciência. Mas, pela reação corporal, percebeu-se que as pessoas sabiam, antes de voltar a carta, que carta que iam tirar, que tipo de carta, pelo menos. Um outro estudo, também referido na mesma revista, no mesmo artigo, teria um outro trabalho que era a projeção de slides, em que as pessoas tinham percepção e agiam emocionalmente antes do slide ser apresentado. Portanto, estas reações a algo que é aleatório, que são reações antes de se ver, mostram que de facto existem sensibilidades. É um estudo perdido, quer dizer, eu próprio quis procurar e não encontrei ainda detalhes do estudo que ali estava referido, mas eram necessários, eu acho que era bom, desmistificava, ajudava-nos a perceber onde é que as coisas são positivas, onde é que nos ajudam e onde é que não ajudam. Porque às vezes fazem-se, como já vi também uma reportagem sobre algo do género, sobre uma rapariga que tinha a percepção de doenças que os outros podiam ter e foi dada como incompetente, mas na realidade o que o estudo acaba por provar é que ela, quando conversava com as pessoas, percebia os sinais pela conversa e quando não falava, não conseguia. Mas isso não quer dizer que ela não tenha percepção, quer dizer que só tem em determinado contexto. Eu acho que fazia bem haver mais estudos, de facto. Dr. João Caldeira, na sequência do que temos vindo a falar, gostaria que nos apresentasse, caso entenda que seja uma boa prática, algumas cartas. Não é fazer um lançamento, porque nós também não somos assim tão egocêntricas, não é verdade? No fundo é fazer no fundo um abecedário, um micro-abecedário das cartas principais do tarot. Sabemos que há um dependurado, o que é isso? A gente está a falar do quê? Ok. Talvez agarre neste baralho, que é um baralho, digamos, clássico. Algumas cartas só. Essa questão do pendurado é interessante, porque... Eu tirei para o ar, agora fui eu que a tirei para o ar. Sim, é uma carta bastante falada, não de forma mais positiva. E de facto, o dependurado, que está aqui... Portanto, o senhor está ao contrário, não é? No fundo... Ele está pendurado, de facto. Não é? Sim.
Este pendurado, que muitas vezes é traduzido como, temos aqui o relógio, temos que é uma carta muitas vezes traduzida como um enforcado para português, o que é uma má tradução. Enforcado nunca tinha ouvido. Porque vem do inglês, como há baralhos como este, que é um baralho inglês, que é Hanged Man, então a tradução que foi feita para português foi enforcado. É forte, digamos agrava esta tensão. Pronto. As cartas são muito interessantes. Quando há bocado falava do que é que podemos ver e como é que elas se espelham, a verdade é que elas espelham-nos para nós, mas também nós já espelhamos nelas coisas nossas. E os baralhos têm mudado de acordo com as culturas e as épocas, apesar de terem uma estrutura que se mantém. A estrutura mantém-se, mas as cartas vão mudando e tem importância essa mudança, porque percebê-las de formas diferentes, mais amplas. Pronto, este é um arcano maior, chamado um arcano maior, dos 22 maiores. Tem má fama porque se diz que ele está preso, não pode fazer nada, e portanto quando muitas vezes sai num lançamento e é uma carta... É fava no bolo rei. Horrível. Mas pode ser um desafio? Pode ser mais do que isso. Ela, como qualquer arcano maior ou qualquer carta do tarot, traz os lados difíceis ou escuros e os lados claros, brilhantes e fáceis, enfim, e interessantes. Traz tudo. O pendurado vem representado desta maneira, mas em essência mostra muito o que nós trazemos nosso, que é o que eu acho que é a minha missão, o que é que eu quero fazer, o que é que eu lhe entrego, o que é a minha justiça. Pode ser uma paragem em certas áreas da minha vida, porque eu no pendurado foco-me em qualquer coisa que é, digamos, a tal direção ou missão. E portanto pode ser, para mim é uma carta muito bonita nesse sentido, porque é um mergulho em algo que até pode ter algum desconforto não obrigatório, mas que é qualquer coisa que eu quero para mim, que eu venho e que quero cumprir, que faz parte da minha própria justiça de vida, não da justiça no geral, mas da minha justiça. Então não tem tanto a ver com essa questão da prisão interior, no fundo? Pode, em certos casos, levar a isso, porque para algumas pessoas elas entregam-se a missões que não são delas, das quais se sentem mal, não têm sentido, sentem prisioneiras, e claro que aí é mau. Se eu entrego algo que me custa e que não tem sentido, estou aprisionado em confusões, ou então faço isso só para que os outros tenham pena de mim, para que achem que eu sou uma pessoa muito sacrificada, muito fantástica. É vitimização. Pronto. Aí eu penso que é uma carta bastante cinzenta ou negra e um bocadinho vazia. Mas pode ter também a componente, rumo de vida. Rumo de vida, de alguém que diz eu quero ser missionário num país qualquer, vou trabalhar para lá, vou juntar-me a populações desprotegidas, vou trabalhar para isso, ou dedico-me aos meus pais idosos, ou dedico-me a alguém que gosto e que está a precisar de mim, ou dedico-me até a partilho coisas boas e que são agradáveis, mas sempre com um certo espírito de dedicação, entrega, cumprimento de algo que eu acho que é importante. Tenho aqui umas dúvidas também, agora vieram-me à cabeça. Eu tenho uma querida amiga que efetivamente também já tem algumas certas noções de tarot. Aproveito para fazer uma saudação também, que ela deve estar lá em casa a assistir-nos. Ela falou-me concretamente em 2 ou 3 cartas. Uma que é a roda da fortuna, sim. E além da roda da fortuna, a questão do carro, que teria a ver com mudanças. E eu queria que me explicasse que cartas são essas, a roda da fortuna e o carro. Enquanto, pode ser que aqui ela apareça, enquanto a roda da fortuna é uma carta que nos fala da mudança dos ciclos de vida, quer sejam exteriores, que são os mais óbvios na roda da fortuna, quer sejam também interiores, porque os ciclos exteriores têm também impacto no nosso interior, quer dizer. Então é um... Mas é arcano maior? É um arcano maior. Ok. Dos tais 22 maiores. cartas. Não apareceu aqui facilmente, mas é uma carta que de facto mostra uma roda. Em alguns baralhos mostra pessoas de várias idades, noutros mostra várias estações ou várias fases da lua. Pronto, do que é que se trata? É algo que está
digamos que mostra a mudança das coisas, como agora voltamos a ter chuva, depois haverá novamente sol. Nestes ciclos nós vamos tendo a oportunidade de fazer determinadas coisas nossas, não é? Às vezes podemos sentir-nos também presos a um ciclo porque ele não nos dá determinadas oportunidades. Dizemos que estamos com azar, ou que estamos com má fortuna, ou que a vida está contra nós. Sim, o que está contra nós é mais a ideia de sorte-azar, que no fundo está aqui, não é? Sorte porque as condições estão a nosso favor, azar porque elas estão contra nós. Eu tenho sorte porque tenho uma boa saúde, tenho um bom coração, tenho, no sentido de físico, a saúde está e boa. A saúde está boa, portanto estou apoiado por esta sorte de saúde, ou porque está bom tempo e o tempo favorece-me, então, ou porque ganhei dinheiro e tenho uma fortuna. Portanto, estas são as sortes da roda, às quais eu também tenho que estar atento, se não perco-as, não é? E o carro? O que é que o carro... Enquanto que o carro é mais nas minhas mãos. O carro simboliza algo. Se a sorte eu tenho que estar mais atento às oportunidades e àquilo que tenho e ao que posso fazer. É ter a cana para pescar, não é? É estar ali com a cana para pescar, mas estar atento se há peixe. Porque senão vou estar ali eternamente sem pescar. Quer dizer, tenho que estar atento às marés, porque há marés que favorecem determinada pesca e há outras que não. E a dúvida em relação ao carro já não. O carro é coragem. E agora lembrei, o louco. Fala-se muito também naquela carta do louco, que não tem a ver com ser louco ou não. Sim, o que é o louco? Vem na tradição como louco. O louco que se tornou uma carta mais brilhante no baralho do Rider, em relação aos loucos de baralhos mais antigos, onde se vê a mudança da compreensão da carta pela época. O louco é, digamos, o ingênuo ou o aberto, ou aquele que está aberto às coisas. As coisas estão lá e eu começo a percebê-las, estou aberto a elas, não estou a criar preconceitos. Não é? Portanto, daí aquela ideia de gênio louco, todos temos um pouco, porque, de certa maneira, favorece certas coisas geniais. Não tem a ver com doença, por exemplo, com o terreno permeável à pessoa ficar doente. Se nós tivermos a loucura, sim, o lado mais louco da carta, e a carta pode-nos mostrar isso e advertir disso, que é, se não encontrarmos de facto aí nunca referências, se nunca tivermos referências, claro que entramos na aflição, na fragilização, e eventualmente sempre que acontece fragilização adoecemos. E as referências, quando o Dr. João Caldeira nos fala de referências, prender-se-ão, aliás, com a questão de ter o tal objetivo na vida, ou objetivos, missão na vida. Essas referências têm a ver com essa missão na vida? A pessoa saber porque é que está cá? Tem a ver com isso também? Também. É claro que as 22 cartas maiores, que são as grandes iniciações, os grandes segredos, as grandes aprendizagens do tarot, dão-nos todas elas coisas que nós precisamos saber e lidar e todas elas são, de certa maneira, uma unidade. Nós só as separamos para compreender um bocadinho melhor a vida e saber como fazer. Portanto, é um sistema de organizar a vida e de atuar depois de termos orientação. Portanto, o louco não existe praticamente em nenhum de nós de uma forma pura, não é? Sim. Não somos só loucos. Nem o médico já agora. Nem o médico só. Portanto, temos outras... Agora, isso pode estar em desequilíbrio. Podemos ter demasiado de determinada situação, então estamos em desequilíbrio. E não é preciso ser o louco. Qualquer outra carta, se tivermos demasiado, digamos, do imperador, que é uma carta de estabilidade, mas tornarmos pessoas duras, rígidas, eventualmente, digamos, fechadas perante a mudança, os outros. E isso não é bom, também pode levar à doença. Portanto, o equilíbrio está na base da vida, sabermos lidar com estas várias energias e integrá-las. Portanto, o jogo do tarot é também um desafio a compreendermos estas energias, a integrá-las e, de facto, a usá-las na nossa vida, na tal questão da qualidade de vida de que falava. Ao início. E que é muito importante, porque não é dar destino, é dar qualidade. O destino está dado, por assim dizer, ou não estará. Mas a qualidade é o que está nas nossas mãos ainda poder fazer. Porque mesmo em casos extremos, temos pessoas em estados já finais de vida, mesmo nesses estados finais nós podemos dar qualidade às pessoas, não é?
seja com o tarot, seja de outra forma qualquer, uma forma amorosa, humana, enfim. E, portanto, há sempre isso de dar qualidade, porque nessa qualidade está o amor, está o respeito pelo outro, por nós próprios. E, portanto, é sempre possível. No tarot eu não procuro os problemas, procuro as soluções, por assim dizer, onde é que vamos encontrar soluções de vida, porque senão estamos a fazer um jogo maquiavélico. Exato. Podemos fazer, há quem faça. Ou o manicaísta, portanto, o bem e o mal, não é? Porque o manicaísmo usa-se muito até na política, não é? Que entre nós. Depois isso permite muitas manipulações. A manipulação surge depois. Portanto, permite muitas questões de manipulação, depois vão dar as inquisições e as coisas mais terríveis, não é? Que vêm associadas à imagem do Papa ou do Hierofante no tarot. Podem ser coisas muito pesadas. Sim. Dr. João Caldeira, conforme nos explicou há pouco, falou-me bem das parcerias que têm havido, por exemplo, com a Associação Portuguesa de Astrologia, entre outras instituições, na premissa de que, de facto, é importante fazer estas relações de cooperação para uma maior literacia e para dar a conhecer às pessoas o essencial de cada uma destas áreas de estudo do esoterismo. Nessa sequência, queria lhe perguntar como é que vê esta relação, por exemplo, com a astrologia, que sei que é uma área que também lhe é cara. Pronto, eu acho a astrologia uma área fantástica, claro, com outras disciplinas que têm coisas de muito fantástico, porque nem tudo nós conseguimos estudar logo pela ciência. Há algumas coisas que acabarão por se provar cientificamente, outras provar-se-ão que não seria bem assim, que seria de outra maneira, mas o ser humano, de facto, sempre teve necessidade de previsão, prever coisas, porque ia semear, ia criar qualquer coisa, precisava ter uma noção do que fazer, como garantir alguma prosperidade. Isto é desde sempre, quanto a mim, não é? E todos fizeram isso um bocado, mesmo sem ser pelo tarot. E as pessoas diziam, dói nos calos, isto quer dizer que vai chover. Pronto, esta questão de previsão muito simples e às vezes muito verdadeira serviu muita gente para se preparar para as coisas, para arranjar melhor a proteger a casa, ter sementeiras, o que é que vou semear, o que é que eu vou fazer. Pronto, nas questões de fazer depois estas associações entre estas áreas que se preocupam com estas sensibilidades que às vezes ainda não estão todas provadas, mas que já estão sensíveis e pertencem a uma necessidade humana, eu acho bom criar ligações, como em tudo o resto. Quando criamos boas cadeias de ligações, vamos fortalecer o que é bom. E quando estamos, de facto, a fazer ligações com uma Associação Portuguesa de Astrologia ou, neste momento, com o Clube Tarot no Brasil, com o Eclético Tarot também, que é um site muito bom e com muita qualidade. Todas estas coisas de estabelecer bons elos de ligação vão fortalecer todas as pessoas, a credibilidade e tudo o que está envolvido. E eu acho que, à parte o dinheiro que se ganha ou não, e ganhar-se-á sempre se as coisas que forem bem feitas, há tal qualidade. Eu penso que há tal qualidade de vida, porque há prazer, há bem-estar, há uma satisfação grande que se atinge. E eu penso que a Casa de Tarot teve essa preocupação de abrir fronteiras dentro do próprio país e fora. É das coisas que têm sido muito interessantes. Não se fazem de um dia para o outro, porque senão podem se fazer mal e dar um resultado contrário. Mas são coisas que vão fazendo, porque temos que conhecer as pessoas, conhecer as entidades, os grupos com que lidamos, fazer todo um trabalho que vai resultar depois em tal prosperidade. A médio e longo prazo. Às vezes algumas coisas também a curto prazo são algo, um prazer de contactar, de se abrir. Sim. E isso tem sido um objetivo muito forte, sim. Muito bem. E creio que, de facto, este estabelecimento de parcerias, por exemplo, com a Associação Portuguesa de Astrologia, o Clube Tarot, entre outras parcerias, creio que, de facto, pode abrir portas para as pessoas confiarem mais
do tarô, por Eu exemplo, acredito que sim, porque vamos ligando pontas por pontas e chegando a pessoas que não chegaríamos de outra maneira. Segmentos E diferentes. de uma maneira mais credível, porque claro. vamos através de pessoas também que são mais credíveis ou organizações que são mais credíveis. Portanto, não posso deixar aqui de não falar na Rachel Pollack, que está também nas fundações da Casa de Tarot. Portanto, esta preocupação de arranjar pessoas que têm feito um trabalho não tão convencional, talvez, mas mais límpido, mais brilhante, tem dado, penso que até agora, bons frutos, apesar do avanço ser muito lento, mas lento porque também aqui temos recursos limitados, mas aceitando esses recursos limitados, temos feito um trabalho que eu acho que tem vindo pouco a pouco, aliás estão aqui. Isso significa que Exato, claro. houve bons resultados. Divulgação. Estamos aqui a falar. É um bom sinal e há outros também bons sinais. Pronto, e eu acredito que vai ser uma coisa que vai demorar o tempo que demorar. Quer dizer, tem o seu processo, não é? Mas é bom, as pessoas vão limpando as coisas, vão tirando mais proveito, vão ganhando mais no sentido de perceberem o que é que podem tirar de bom. Mas vão ganhando mais conhecimento, porque é importante a pessoa ter mais literacia nestas áreas, não é? Para poderem decidir melhor sobre as consultas que fazem. E para isso tem que se limpar também o preconceito. Não é fácil, mas o caminho também vai-se fazendo. Às vezes resolve-se por um caminho ou outro e é um percurso que vais fazendo. Queria-lhe perguntar, por último, no caso de uma pessoa pensar, já estou há tanto tempo para ir a uma consulta de tarô, com quem é que eu devo falar de referência ou com que instituição devo falar para de facto me recomendarem algum profissional? Porque é assim, por exemplo, mesmo na área da psicologia, eu portanto, tenho uma espécie de colaboração com a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e coloquei a mesma pergunta, porque há muitas pessoas que também questionam os efeitos da psicoterapia. Ainda hoje em dia há muitas pessoas que questionam. E acho bem. Pronto, mas a questão é, como é que se pode de facto receber um conselho, ou com quem é que devemos falar? Creio que, por exemplo, a Casa do Tarô poderá recomendar algum profissional de tarô nesse sentido? Como é que se processa isso para as pessoas ganharem de facto confiança? Os membros honorários da Casa de Tarô são pessoas que, ao meu lado, e entre elas, todas têm experiência. São pessoas que estão como membros porque são pessoas credíveis, cada um com a sua forma pessoal de trabalhar o tarô, a sua forma pessoal, ou a astrologia, porque alguns também são astrólogos, ou trabalham noutras áreas também. A Casa de Tarô tem tido essa intenção de se ligar, de facto, a pessoas credíveis, interessantes, que não são infalíveis nem perfeitas, mas são pessoas que estão a trabalhar de uma forma muito positiva, muito brilhante. Agora, há mais gente, claro que sim, não. A Casa de Tarô, como eu vejo outras organizações que querem se embarcar para si o poder do que é o tarô e do que são estas coisas. Não, eu acho que a Casa de Tarô tem mantido, e gosto disso. Idoneidade. Sim, no sentido que temos aqui algumas pessoas interessantes do mundo, pessoas interessantes que existem. Vamos fazendo o nosso trabalho, existe uma certa harmonia que vai sendo construída e conseguida e, portanto, a pessoa que quer procurar um profissional pode, de facto, recorrer aos membros da casa, mas também acho que pode encontrá-los noutros sítios e é um trabalho muito pessoal. Eu aí não... Tem que haver uma pesquisa também, uma responsabilidade, não é? Tem que haver muito. O terapeuta, etc. Claro que é bom ter alguma referência. Pronto, estas são as que a Casa de Tarô pode dar dos seus membros, não é? Mas eu acho que tem que haver uma certa pesquisa. Há pessoas que vão e gostam até de procurar tarólogos que não são muito credíveis. Às vezes alguns deles até provam que são bons, mas... Às vezes o marketing fala mais alto, mas é melhor não ir por esses caminhos também, não é? E há pessoas que gostam mesmo de procurar determinado tipo de aconselhamento, quer seja no tarô ou noutras artes adivinhatórias, gostam de coisas que sejam até perigosas. Tudo bem, não podemos evitar, são caminhos pessoais, portanto, sigam-no, não é? Temos que seguir o nosso caminho. Claro, e palavras sábias.
Dr. João Caldeira, para terminar, queria, olhando ali para a finalização do nosso programa, queria que dissesse ou que revelasse o porquê desta paixão pelo tarot. O que é que o coração lhe diz? A paixão pelo tarot é o resultado de uma vida, de facto, eu tive todo um percurso de psicologia, um percurso muito ligado às pessoas, como terapeuta e depois como formador profissional, onde já o tarot estava, mas não em primeiro plano, mas estava, interessava-me e investigava, porque há também um lado meu de arte e o tarot está muito ligado a estas questões da arte, a sensibilidade. É sensibilidade para a vida, o lado da sensibilidade. Nós temos um lado mais matemático, um lado mais sensível, e tudo se liga e tem que estar ligado. Então, encontrei no tarot uma continuação de todo o trabalho que eu tinha estado a fazer e o continuar através de novas ferramentas ou ferramentas que eu não estava a usar tão em primeiro plano, apesar de ter usado algumas, por exemplo, a informação de formadores, cheguei uma vez a usar o tarot para despertar alguns conhecimentos, algumas curiosidades, enfim. E acho que o tarot, sendo muito arte e sendo muito jogo também, é jogo, não tem este lado de jogarmos com cartas, é muito humano, é uma coisa que apela muito à nossa natureza. O ser humano, desde que nasce, gosta de jogar e aprender e descobrir. Então o tarot tem isso, dá-nos essa questão de jogarmos, aprendermos e de uma forma muito natural ajuda-nos a ir percebendo as coisas das nossas vidas. É por isso que me apaixona. Há outros oráculos também igualmente valiosíssimos. É aprender pelo jogo, aprender pela experimentação, descobrir coisas, ser alertado pelos espelhos. É uma caminhada imensa que me fascina desde há algum tempo, continua a fascinar, acho que me fascinará sempre. Dr. João Caldeira, muito obrigada por esta entrevista. Eu desejo as maiores felicidades à Casa Internacional do Tarot, que se propõe de facto a fazer uma literacia nesta área do tarot, bem como estabelecer parcerias para clarificar toda a informação relativa a uma área que, segundo o Dr. João Caldeira, é fascinante. Eu agradeço-vos muito porque é graças a vós que este caminho é possível, porque se não forem as pessoas a juntarem-se a este caminho, ele não é possível, mas tendo chegado até vós, eu acho que é fantástico. Muito obrigada e, sobretudo, os meus parabéns por todo o trabalho que também tem vindo a fazer ao nível da internet, de sites, do YouTube. Portanto, também tivemos acesso aos vídeos que foi fazendo ao longo do ano. Os nossos parabéns, porque de facto é uma ferramenta importante. São ferramentas importantes no que diz respeito de facto à literacia no esoterismo e em relação ao tarot em particular. Muito obrigada. Obrigado também. Fechamos assim.